Aoba. Aí tem coragem, viu? Presta atenção. E aí, galera, beleza? Bom, na nossa segunda aula aí sobre o período conhecido como Congresso de Viena, é importante a gente falar agora também sobre a reação liberal ao Congresso de Viena. Porque o Congresso de Viena, embora ele tenha sido um fator muito importante dentro da Europa, ele, por ter um caráter reacionário, vai começar a despertar nas pessoas uma sensação de que se eu não faço nada, eu irei perder as liberdades que eu adquiri. E isso é algo muito interessante da gente perceber. Ninguém gosta de perder liberdades. Ninguém mesmo. E a população vai fazer questão de começar a se organizar. Em primeiro momento, vai haver aí uma junção entre a burguesia e o proletariado em torno desse objetivo, mas a população ela vai se organizar para ir contra aquilo que o Congresso de Viena estava tentando fazer na Europa. E essa reação ela vai ter aí vários fatores que vão fazer com que essa reação aconteça da maneira que aconteceu. Nós teremos primeiro os fatores ideológicos, que serão o liberalismo e o nacionalismo. A burguesia tinha um apreço muito grande pelos ideais liberais. E a população compreendia dentro de si que era necessário se organizar no sentido de buscar uma união entre pessoas da mesma nação. Nós teremos fatores políticos também, que é uma questão de resistência à volta do absolutismo monárquico. Fatores econômicos, que são a falta de alimentos, né, que vai acabar gerando um aumento dos preços dos alimentos. Ou seja, a população, que é quem produzia uma parte significativa desses alimentos, não vai ter acesso aos alimentos. Por fim, os fatores sociais. A desigualdade causada pelo absolutismo é um fator muito grande. Esses fatores somados vão acabar fazendo com que uma parte significativa das populações comece um processo de revolta. Vai levar alguns anos, mas vai ficar interessante. Em 1820 nós teremos a Revolução Liberal do Porto e a independência da Grécia do Império Turco Otomano. A Revolução Liberal do Porto ela vai lutar contra o domínio inglês de Portugal. Portugal, nesse momento, estava sendo dominado pela Inglaterra, já que a família real portuguesa ela estava aqui no Brasil. A população, e principalmente a burguesia, vai pedir o retorno da família real portuguesa, e essa família real portuguesa, a partir de então, ela deveria governar a partir de uma constituição, transformando Portugal, então, numa monarquia constitucional. Isso vai ter um efeito muito importante dentro da história do Brasil, porque com a volta da família real portuguesa para Portugal, nós teremos aí o processo de independência do Brasil. Já que a Revolução do Porto, ela também instituiria que o Brasil voltasse a ser parte do Império Português. Eles queriam basicamente fazer com que o Brasil, que nesse momento era um reino unido a Portugal, voltasse ao status de colônia. Dentro do contexto da independência da Grécia, o nacionalismo, junto com o liberalismo e um apoio substancial da burguesia,
vão acabar fazendo com que a Grécia se rebele contra o domínio do Império Turco Otomano, que era um dos grandes impérios do mundo nesse momento da história. Em 1830, nós teremos a queda dos Bourbons na França. A dinastia dos Bourbon era uma dinastia que dominava a França já há muito tempo, e o rei Carlos X vai tentar forçar uma monarquia absolutista. Quando ele força uma monarquia absolutista, a própria população vai, obviamente, com o apoio da burguesia, vai derrubar o rei, e um cara chamado Luís Felipe de Orleans, ele vai ser empossado no lugar do Carlos X. Luís Felipe de Orleans, ele vai ser chamado de o rei burguês, porque embora essa revolução ela tenha acontecido com o apoio popular, Luís Felipe de Orleans ele vai governar tendo em mente praticamente apenas os interesses da burguesia. Por isso ele é chamado de rei burguês. Na Bélgica, nós teremos o processo de independência da Bélgica, que deixa então de ser dominado pela Holanda e vão criar uma monarquia constitucional, mantendo a figura do rei, mas o rei agora ele precisa obedecer uma constituição que seria criada pela população. E aí nós chegamos ao ano de 1848. O ano onde o rei burguês foi retirado do poder, pois não atendia os anseios do povo. Por causa disso, em seu lugar, vai entrar um sobrinho de Napoleão, um cara chamado Luís Bonaparte ou Napoleão III. Mas no momento em que isso acontece, em toda a Europa começa a ser visto um movimento antimonarquista e anti-absolutista. Só que esse movimento é diferente. Porque 1848 foi o ano em que foi escrito o livro O Manifesto Comunista. Esse Manifesto Comunista, criado por Karl Marx e Friedrich Engels, foi de imensa importância para que, no mesmo ano, vários movimentos anti-absolutistas e de rompimento entre a burguesia e o proletário começassem a acontecer na Europa. A partir de agora, nós começamos a ver um movimento de ruptura, onde os interesses da nobreza eram diferentes dos interesses da burguesia, e os interesses da nobreza e da burguesia eram diferentes agora dos interesses dos trabalhadores. Quando você tem um movimento tão amplo que chega a praticamente todos os países da Europa, é aí que nós teremos a Primavera dos Povos. Nós vemos então o rompimento entre a burguesia e o proletariado e várias revoluções pautadas em direitos dos trabalhadores e nos ideais dos trabalhadores começam a acontecer por toda a Europa. A história do mundo nunca mais será a mesma depois da Primavera dos Povos. Bom, senhores, por hoje é só. Um beijo no coração de cada um e tchau, obrigado.